Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode estar melhorando ainda mais o seu aprendizado com um simples ajuste. Ficou interessado? Então vem comigo que nesse vídeo eu te explico como que você pode estar fazendo isso. Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Renan Alves, e nesse vídeo vou falar para vocês um pouco sobre essa parte de aprendizado e como que a gente pode estar melhorando isso para a nossa vida, tá bom? Então você já sabe, né? Se você curtir o nosso tema, não se esquece de se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhuma de nossas notificações, tá bom? Estamos postando vídeos todas as semanas. Toda semana, se você entrar nesse canal, lá para quarta-feira tem um vídeo novo e um vídeo muito bacana, com conteúdo muito legal, tá? Também não se esquece de deixar o like, é muito legal quando você deixa o like, eu gosto bastante, o robôzinho do YouTube também gosta, ele entende que o nosso conteúdo é pertinente e propaga melhor para os outros vídeos, tá? E também ativa o sininho para que você não perca nenhuma de nossas notificações, tá bom? Bom, é fato que todas as pessoas querem aprender algo, seja na faculdade, seja na escola, seja uma habilidade nova, por exemplo, como aprender a tocar um violão, né? Isso é uma coisa que todos buscam, aprender coisas novas. E isso é uma coisa muito importante para nós. Afinal, se a gente quer colher frutos disso, é necessário que a gente passe por um processo de aprendizado justamente para que a gente tenha ali conhecimento, bagagem necessária para que a gente consiga estar aplicando isso quando necessário. Por exemplo, quando você estuda filosofia, você consegue ter uma visão diferente sobre o mundo através das perspectivas de vários filósofos que passaram em nosso mundo. Ou se não, por exemplo, quando você quer fechar uma venda, vender algum produto ou serviço para um cliente seu, é necessário que você tenha um conhecimento sobre vendas, entenda do seu produto ou serviço para que você consiga melhor oferecê-lo ao seu cliente. Enfim, é notório que nós queremos sempre aprender. Isso está enraizado em nosso DNA. E é muito importante para nós estarmos aprendendo sempre mais e mais. Afinal, se a gente não aprende alguma coisa, se a gente não aplica aquilo, nós ficamos obsoletos, nós ficamos desatualizados. Mas aí vem uma grande questão. Como que a gente consegue aprender mais? Bom, existem várias fontes de aprendizado que eu vou estar falando para vocês durante o vídeo, como também existem várias coisas que interrompem esses aprendizados. Alguma delas, falta de atenção, dificuldade na matéria, enfim, coisas que interrompem e que fazem com que a gente não aprenda de uma forma muito com qualidade, bem dizendo. Mas eu vou te ensinar um conceito que é muito bacana para que você consiga entender como que funciona essa parte do aprendizado, que é basicamente a pirâmide do aprendizado. E essa pirâmide ela é muito importante para que você tenha uma boa compreensão de como que você pode estar adaptando seus estudos, seus aprendizados, com base nos estudos dessa pirâmide. Esse conceito de pirâmide do aprendizado foi desenvolvido pelo psiquiatra norte-americano William Glasser, onde ele fala que existem formas corretas de aprendizado e dessas formas você consegue reter uma quantidade ali de acordo com o tanto de energia que você coloca em suas atividades. E também existe um conceito muito bacana que também é do próprio William, que ele fala onde que o aluno ele não tem que estar ali para estudar a matéria, e sim aprender a matéria. Isso é muito importante. Vocês não têm noção da importância desse ajuste, de você não estudar e sim aprender. Quando a gente tem essa mentalidade de estudar para algo, geralmente nós estamos fazendo aquilo com uma certa obrigação, bem dizendo, né? O que faz com que a gente já esteja ali com uma mente meio que limitada, né? Tipo, pensando naquilo, putz, eu vou ter que estudar, tal, não sei o que, tipo, já causa um certo repúdio, bem dizendo. Veja se você já passou por esse tipo de situação ou você conhece uma pessoa que já vivenciou isso. Você precisa fazer alguma prova, seja da faculdade, da escola, enfim, e aí você tem esse seguinte pensamento: putz, eu preciso tirar 7 para passar nessa prova, o que eu vou fazer agora? Daí essa pessoa, ela simplesmente pega a matéria, começa a estudar ela, justamente para tirar aquele 7 que é o necessário para ela passar naquela prova da faculdade ou na escola. Enfim, ela chega, estuda para aquilo, ela faz a prova, ela consegue ter uma nota legal, mas quando ela entrega a prova para o professor, dá na mão do professor, ela vira as costas, ela abre a porta, tudo que ela tinha estudado, ela se esqueceu. Tipo, apagou, tá ligado? Foi embora da mente dela.
seria algo muito diferente de quando você busca aprender aquilo, realmente aprender para aplicar em alguma coisa que você vai utilizar em seu dia a dia. É muito comum pessoas que aprendem coisas estarem executando aquilo com mais facilidade. Afinal, elas entendem que aquele conhecimento para elas futuramente será benéfico. Então elas estão ali sempre aprendendo com o intuito de utilizar aquilo futuramente. E aí vai criando uma espécie de continuidade no aprendizado. Ou seja, você compreende que aquele conteúdo ele é importante, você precisa aprender ele para que futuramente você consiga utilizá-lo. Por exemplo, na escola é muito comum algumas pessoas não gostarem de matemática, mas para quem vai estar seguindo a área de exatas, como por exemplo, engenharia, contabilidade, estatística, enfim, é necessário você ter uma boa base de matemática. Então, para as pessoas que têm afinidade com números, elas vão estar aprendendo desde o começo coisas de matemática para que futuramente elas consigam aplicar em suas profissões. Tá bom, Renan, eu entendi um pouco sobre essa parte de estudo e aprendizado, mas me fala um pouco sobre essa pirâmide que eu ainda não entendi bem sobre ela. Essa pirâmide, ela funciona com níveis de aprendizado, ou seja, ela é separada desde a ponta da pirâmide até a base dela. E conforme você vai descendo, você vai vendo separações dentro dessa pirâmide. E aí começa, por exemplo, quanto mais na ponta é o meu aprendizado, menos eu vou aprender, menos retenção eu vou ter daquele conteúdo. E quanto mais na base da pirâmide, mais chances eu tenho de estar retendo aquele conteúdo. E quais são esses níveis? Existem vários níveis que eu vou mostrar daqui a pouco, mas é bacana nós entendermos que existem dois tipos de métodos, seja ele o método ativo e o passivo. O método passivo é quando nós aprendemos alguma coisa, só que aquele conteúdo fica com a gente guarda aquele conteúdo para nós e fica com ele, aquele conteúdo a gente não dissemina. Enquanto o método ativo, nós aprendemos aquilo e damos alguma ação com aquele conteúdo. Bom, se nós formos olhar a pirâmide, podemos perceber que no método passivo, nós temos ali logo na ponta que são 10% de quando a gente lê alguma coisa, 20% de quando a gente escuta, ouve alguma coisa, enfim, 30% é quando a gente observa alguma coisa e 50% quando a gente vê e escuta alguma coisa, que é essas porcentagens referente à retenção do nosso conteúdo. Ou seja, se eu estou lendo, eu estarei consumindo cerca de 10% daquele conteúdo, 20% escutando ele, ouvindo, enfim, vocês entenderam. Enquanto no método ativo, tem uma porcentagem muito maior, ou seja, 70% do que eu aprendo, do que eu estou retendo, é quando eu discuto esses assuntos com outras pessoas, discutir de conversar, tá bom? Não de brigar com as pessoas, pelo amor de Deus. 80% quando a gente faz aquilo, a gente aprende aquele conteúdo, a gente executa ele, e 95% quando a gente ensina esse tipo de conteúdo a outras pessoas. E se a gente olha bem a pirâmide, a gente consegue perceber um ponto muito importante, que o método ativo ele é muito mais efetivo que o método passivo. Em específico, quando a gente explica, executa e conversa com alguém sobre o que a gente aprendeu. E esse tipo de mentalidade é muito importante, pois você pode perceber que na pirâmide está representado entre 70% a 95% de retenção no seu aprendizado quando você está executando aquele conteúdo. Ou seja, é muito importante que você tenha essa mentalidade de que você precisa estar aplicando o que você aprendeu. Você precisa estar dando continuidade àquilo. De nada adianta você aprender alguma coisa, guardar aquilo e você não utilizar. Aquele conhecimento que você teve vai ficar obsoleto, vai ficar desatualizado e aí você não vai conseguir utilizá-lo novamente. É preciso que você aprenda com aquilo e que você dê continuidade, você explique para alguém, você execute, você ensine, enfim, é necessário que você dê vazão ao seu conhecimento. Pode reparar que ler, observar e escutar tem baixa retenção em nossos aprendizados. Afinal, a gente só faz aquilo. E você pode perceber que isso é muito aplicado em escolas e em faculdades, pois você fica ali sentado, consumindo aquele conteúdo e você não dá continuidade a ele. Ou seja, se você faz somente isso em suas aulas, você está ali retendo muito pouco conteúdo. É similar a você ler um livro que fala sobre vários assuntos, que te explica várias coisas práticas para que você aplique em sua vida, só que você somente lê aquele livro. Você não entende o assunto e executa. Você pega aquele conteúdo, lê, legal, tá por isso, e fecha o livro e segue pro próximo, segue o baile.
Portanto, um ajuste que eu queria falar para vocês é: foquem nos métodos de aprendizados ativos e não nos métodos de aprendizados passivos, tá bom? E aí, se você for reparar, fica muito comum nós vermos várias coisas ao nosso redor. Por exemplo, pessoas que fazem sessões de brainstormings, aquelas sessões que você reúne várias ideias para que você possa estar pontuando novas opções em seus projetos. Por exemplo, essas pessoas elas sentam numa mesa e elas começam a conversar sobre ideias para que elas possam estar executando em seus projetos, em suas empresas, enfim, coisas das quais vão estar utilizando futuramente. Ou se não, pessoas que fazem grupos de estudo antes de provas da faculdade. Essas pessoas entendem que quando elas estão juntas com outras pessoas e estão ali compartilhando conhecimento, elas estão aprendendo muito mais e com isso obter uma nota muito melhor na faculdade. O ponto principal disso tudo é basicamente você aprender aquele conteúdo, aprender aquilo e executar de forma prática, de forma assertiva, de forma ativa. E se você for prestar atenção no estágio máximo, que fala que você precisa ensinar o que você aprende para alguém, você consegue obter o máximo de aprendizado daquilo que você está estudando. Então, o verdadeiro ponto é você entender que é necessário você estar aprendendo com o intuito de ensinar aquilo a alguém, com o intuito de fazer alguém aprender com aquele conteúdo, pois você enriquece ainda mais todos os seus estudos que você obteve para ensinar alguém. Esse é um pulo do gato muito importante para que você consiga ter muito mais aprendizados e faz com que seus estudos sejam muito mais ricos e tenham muito mais qualidade. Eu, por exemplo, para fazer esse vídeo, eu tive que estudar esse conteúdo, tive que entender ele. Depois disso, eu tive que fazer um roteiro e depois gravar para vocês. Ou seja, eu tive que entender o que eu tinha que falar para que vocês pudessem compreender o que eu estivesse falando. E isso vai forçar o seu cérebro de forma automática para que você esteja aprendendo mais e mais sobre os seus assuntos, sobre os seus estudos. Por exemplo, se você tem essa mentalidade de ensinar alguém, imagina que quando você estiver explicando para aquela pessoa ela meio que não entenda muito sobre o assunto e ela começa a fazer perguntas para você. E aí você precisa estar com as respostas na ponta da língua para quando ela for perguntar, você saber responder da melhor forma. Ou seja, vai estar forçando você a aprender mais e mais sobre aquele assunto, estar entendendo ele de uma forma simples para quando te perguntarem sobre ele, você consiga estar explicando de uma forma clara e sucinta, sem que tenha dificuldades na explicação e que você consiga explicar para a pessoa da melhor forma o possível. Por isso, é muito interessante que você esteja com essa mentalidade, que você tenha essa visão de aprendizado. Você utilize o método de aprendizado ativo a seu favor. Pois quando você entende que você precisa passar esse conteúdo à frente, faz com que você aprenda muito mais sobre aquilo e ambas as pessoas vão estar aprendendo. Você por estar executando e explicando, e a pessoa por estar aprendendo com você e perguntando, e aí ela também estará ali no método de aprendizado ativo, certo? Então, o pulo do gato é: tenha a mentalidade de aprender e ensinar o que você aprendeu para alguém, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você curtiu o conteúdo, o que você acha que nós podemos trazer de novo, quais são os conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal. Comenta aqui embaixo pra gente conversar um pouco, tá bom? Deixa o like para que o YouTube saiba que o nosso conteúdo é pertinente e consiga divulgar melhor nossos vídeos, tá bom? E ative o sininho para que você não perca nenhuma de nossas notificações, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço. Tamo junto e é só o começo. Quando você tem essa visão de método de aprendizado ativa e que você consegue executar ele, que merda que eu falei, velho.